Olá, muito bom dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa estar envolvendo os nossos corações nesta manhã. Eu quero trazer para nós neste dia uma reflexão sobre o significado da Páscoa na Bíblia. Vamos aqui ver na palavra de Deus o que realmente significa a Páscoa. A Páscoa, na realidade, é a celebração da morte e ressurreição de Jesus e acontecimentos super importantes para a vida do cristianismo, para todo cristão. E é celebrada entre 22 de março e 23 de abril. E a Páscoa vem da palavra hebraica Pesach, que significa passagem. Para os cristãos é a passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo a salvação para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. É muito importante nós falarmos sobre este assunto. Quando Jesus morreu, ele não ficou na cruz, ele ressuscitou, não ficou no túmulo, né? E Jesus pagou o preço dos nossos pecados, pagou o preço da nossa salvação. E esse é o grande objetivo da encarnação do Verbo: vir ao mundo, cumprir a sua missão, uma missão de ensino, de pregação, de libertação. Ele veio para libertar os cativos. E a Páscoa ela é celebrada pelos seguidores de Jesus já há muito tempo. E todo mundo celebra a Páscoa da sua forma, da sua maneira. E todos os anos a Páscoa era, na realidade, a festa, uma grande festa celebrada em Jerusalém. Todo judeu realmente ele celebra a Páscoa. E nós vemos lá no Antigo Testamento já a celebração da Páscoa, que era uma Páscoa realmente bem diferente da qual as pessoas celebram hoje. Nós vamos ler aqui em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Ver se é isso mesmo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E quando nós falamos em Páscoa, nós lembramos sim do sofrimento de Cristo, do sofrimento de Jesus. Porém, não é necessário que tenhamos um dia especial, né? Mas todos os dias nós celebramos o Senhor em nossas vidas e vemos Deus em nossos corações. A vida do cristão é uma vida de comunhão constante. E nessa comunhão constante nós celebramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, glorificamos a Deus, porque Deus é o todo suficiente. Em Êxodo 13, 12, 11, assim pois o comereis, os ossos lombos cingidos, os ossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E no contexto histórico, desde que Israel partiu do Egito em cerca de 1445 a.C., o povo hebreu, posteriormente chamado judeu, celebra a Páscoa todos os anos, na primavera. Tem data aproximada da Sexta-feira Santa. Depois de os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó passarem mais de 400 anos
de servidão no Egito, Deus decidiu libertá-los da escravidão e suscitou Moisés e o designou como líder do povo de Deus. Moisés era o grande líder. E em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhes transmitiu a ordem divina: deixa aí o meu povo. E para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante a palavra de Deus, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamentos contra o Egito. E no decorrer dessas pragas, o que aconteceu? O Faraó concordava em deixar o povo ir, mas de repente não deixava, voltava atrás e soou a hora da 10ª praga, ainda que não deixaria aos egípcios nenhuma outra alternativa senão a de lançar fora os israelitas. O que é que aconteceu aí? Então, Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo o primogênito. E visto que os israelitas também eles estavam no Egito, como poderiam escapar do anjo destruidor? O Senhor enviou uma ordem específica ao seu povo. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus, com os seus respectivos primogênitos. E cada família tinha de tomar um cordeiro macho, de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abib. Famílias menores poderiam repartir em um único cordeiro entre si. E havia aí a parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deviam aspergir nos umbrais ou ombreiras e na verga da porta de cada família. Quando o destruidor passasse por aquela terra, vendo as marcas de sangue nos umbrais das portas, não haveria morte, não haveria destruição. E naquela noite específica, os israelitas deviam estar vestidos e preparados para viajar. E a ordem recebida era assar o cordeiro e não fervê-lo, e preparar ervas amargas e pães asmos, quer dizer, sem fermento. Observe aqui como era celebrada a Páscoa. E a partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções, obedecendo às ordens divinas. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial do Egito, que foi um sacrifício eficaz. E além da construção do templo, a Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo suas famílias e sacrificavam o cordeiro. Eles retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. Aí nós vemos a Páscoa no Novo Testamento. Os judeus celebravam a Páscoa da mesma forma, da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus como menino que as Escrituras registram foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa. E posteriormente, Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. E a última ceia que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. E o próprio Cristo foi crucificado justamente na Páscoa, como o Cordeiro Pascal, que liberta do pecado e da morte todos aqueles que neles creem.
E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós temos aí a Páscoa de Jesus Cristo. Para os cristãos, a Páscoa contém rico simbolismo profético a falar de Cristo. O Novo Testamento ensina explicitamente, ensina claramente que as festas judaicas são sombras de coisas futuras. E a redenção pelo sangue de Jesus é justamente a realização total, a realização final para a salvação da humanidade, para a expiação dos pecados da humanidade. E o âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele os amou e porque era fiel ao seu conserto. Então vejam, nós não somos merecedores realmente da salvação, mas Deus é amor, e o amor de Deus demonstra-se na doação do seu Filho Jesus Cristo. E o propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Este fato prenuncia o derramamento de sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro Pascual era um sacrifício a servir de substituto do primogênito, e isto prenuncia a morte de Cristo em substituição da morte do crente. E alimentar-se do Cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do Cordeiro. Está aí realmente que os salvou da morte física. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial de Jesus trouxe a salvação, trouxe o livramento, trouxe o perdão dos nossos pecados. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com fé sublime. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. E a salvação mediante o sangue de Jesus Cristo se obtém através da nossa obediência, através da aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O Cordeiro da Páscoa deveria ser comido juntamente com pães asmos, uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a correção e a corrupção. Esses pães asmos representam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, isto é, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido, o povo salvo por Deus, é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e vivermos uma vida de bênçãos para o nosso Deus. E nós vemos aí todos os anos essa Páscoa era celebrada. Durante esse período, a festa, o cordeiro era sacrificado aos arredores do templo, e muitos judeus vinham de outras regiões, de outros lugares, porque era uma festa muito grande. O mais habitual era os judeus se encontrarem e se reunirem em grupo. E foi assim com Jesus e os seus seguidores durante justamente a reunião lá no cenáculo, lá na última ceia. E nós encontramos em várias partes da Bíblia a menção de Jesus como o Cordeiro, né? João mesmo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista mencionou,
Em João, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 29, Jesus é o próprio Cordeiro. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem defeito, porque no Antigo Testamento, aqueles cordeiros sacrificados, eles simbolizavam o Cristo que haveria de vir. O Cordeiro do Senhor nem precisava mais de outros tipos de sacrifícios. A substituição da carne do cordeiro, das ervas, dos pães, Jesus instituiu em seu corpo, seu sangue, e cada vez que é celebrado a ceia do Senhor, nós rememoramos, trazemos a nossa lembrança, trazemos a nossa memória este sacrifício. E para participarmos da ceia do Senhor, temos a simbologia do pão, que é um símbolo, e o vinho, que é um símbolo do sangue de Jesus. Aí vem a nossa memória a cruz, o sacrifício de Jesus, o amor de Deus pela humanidade pecadora, pelo mundo perdido. E nós temos na Páscoa, segundo a Bíblia, vários símbolos, que é o cordeiro, que representa o próprio Cristo, a pessoa de Jesus. A ceia, nós temos o pão e o vinho, que Jesus instituiu na noite que antecedeu a crucificação. O vinho representando o seu sangue e o pão representando o seu corpo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, aquilo ali não é o corpo de Jesus, é um símbolo. Aquilo ali não é sangue. O vinho não transforma-se em sangue, é uma simbologia. E a cruz, que representa a morte de Jesus, representa a renúncia, representa a vergonha, representa a dor, sacrifício. O peixe, que também está associado ao tempo da Quaresma, que precede a Páscoa, era um símbolo usado entre os crentes na igreja primitiva para que eles pudessem se identificar. E nós vemos a Páscoa judaica. Os judeus têm uma festa também chamada Páscoa, que é a mais antiga, que nós lemos aí em Êxodo 12, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito e enviou um anjo para matar o filho mais velho de todas as famílias egípcias, o que nós já falamos. E para evitar justamente essa praga, Deus mandou os israelitas matarem um cordeiro por família, e em lugar do filho mais velho, pôr o sangue lá nos umbrais das portas. E quando o anjo passou, mas não matou os filhos dos hebreus, e nessa noite saíram do Egito. Então, na festa judaica da Páscoa, a passagem significa passagem do anjo da morte. Mas ali havia sangue, não havia morte. E significa o que, queridos? Depois que saíram do Egito, os judeus passaram a celebrar esse dia de libertação todos os anos, comendo carne de cordeiro, pães sem levadura, pães sem fermento. E foi na última Páscoa que Jesus foi crucificado. Para os cristãos, Jesus é a verdadeira Páscoa. Eu estou explicando a Páscoa segundo a Bíblia, não segundo as tradições que tem por aí sobre o ovo de Páscoa, coelho e tal. Eu estou explicando segundo a palavra de Deus. E como cristãos, nós podemos comemorar a Páscoa? Para o cristão, o foco da Páscoa deve ser a morte e a ressurreição de Jesus, o evento mais importante da história da humanidade, da história do mundo. É um tempo para nós celebrarmos, comemorarmos esse milagre e agradecer a Deus pela salvação. Mas, no entanto, nós celebramos a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, os milagres que Ele operou todos os dias da nossa vida. Mas celebrar a Páscoa é uma oportunidade para nós falarmos ainda mais do amor de Jesus para com a humanidade pecadora. E muitos nessa época querem saber a razão da celebração da Páscoa. Aí então é uma oportunidade que nós temos de explicar, de mostrar
A Igreja Adventista, por exemplo, eu estou indo lá todos os sábados. Durante toda esta semana ela está fazendo celebrações especiais, palestras especiais, estudos bíblicos sobre a Páscoa. E nós temos aí algumas tradições da Páscoa, que aí a igreja, depois que ressuscitou, Jesus apareceu aos seus discípulos quando eles estavam juntos. Então as pessoas costumam irem mais ao templo, irem mais à casa de oração, né? Tomar a Santa Ceia, e muitas igrejas tomam a ceia no último domingo da Páscoa para lembrar aí a ordenança que Jesus deu aos seus discípulos antes de morrer. Visitar a família, né? Ou as famílias, a família, e a Bíblia diz que devemos cuidar das nossas famílias. E muitos cristãos aproveitam esse feriado para reunirem-se, para celebrarem, para rezarem, orarem. Isso é muito importante. E a ressurreição de Jesus é o motivo da nossa alegria, porque a Bíblia diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Portanto, nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante, queridos, que nós possamos ter o Cordeiro de Deus em nossos corações. Por quê? Deus, na realidade, Ele enviou o seu Filho ao mundo, porque Deus, Ele é amor. Ele enviou o seu Filho em prol da nossa salvação. Ele, como o Criador do universo, como o sustentador do universo, Ele cuida de nós, Ele se interessa por nós, Ele revela-se a nós a todo instante, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Deus maravilhoso, imutável. E em 1 João 4,16 diz assim: conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. João 3,16, mais uma vez, eu vou mencionar aqui, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que nós possamos conhecer o Senhor Jesus Cristo como o nosso grande Salvador, o nosso grande libertador. E a Sexta-feira Santa é o dia em que muitos cristãos realmente lembram a morte de Jesus. Essa data ela é bem celebrada, e todo o ministério de Jesus culminou com a sua morte e a sua ressurreição. Nesse dia, Jesus ele cumpriu o seu objetivo, que foi pagar os pecados de toda a humanidade. O meu pecado foi perdoado, foi cancelado lá na cruz do Calvário. E Jesus tinha pregado durante 3 anos, preparando seus discípulos para formar a igreja, para fundar a igreja. E agora estava na hora de realmente ele cumprir a sua missão, que era salvar o mundo. E na época da Páscoa judaica, Jesus foi para Jerusalém. E ali ele foi realmente traído e preso. E na Sexta-feira Santa, Jesus foi julgado pelos líderes religiosos e condenados por blasfêmia. De manhã, depois de o condenarem, os judeus levaram Jesus para Pilatos, o governador romano. Eles acusaram Jesus de trair o Império Romano e exigiam sua morte. Pilatos não encontrou nenhum motivo para isso, para executar Jesus, mas não queria que o povo se revoltasse. Aí nós vemos isso aí em Lucas capítulo 23, versículo 1 ao 4. Quando descobriu que Jesus era da Galileia, Pilatos enviou-o para Herodes, o governador da Galileia, que estava em Jerusalém. E Herodes também não encontrou motivo para matar Jesus e enviou-o de volta a Pilatos. Estava mais que provado que Jesus era uma pessoa inocente. Mas mesmo assim, Pilatos entregou-o para ser crucificado, para apaziguar a multidão. Mateus capítulo 27, versículo 24 ao versículo 26. Jesus foi levado para fora da cidade, crucificado no monte do Gólgota, junto com 2 ladrões. Os soldados dividiram seus pertences entre eles e muitas pessoas riam, zombavam.
O céu ficou escuro e às 3 da sexta-feira, Jesus deu o último brado e morreu. Marcos capítulo 15, versículo 37 ao 39. Nesse momento aconteceu um grande terremoto, o véu do templo foi rasgado ao meio e vários mortos ressuscitaram. E é muito importante, nesse dia José de Arimateia levou o corpo ao fim do dia, levou o corpo de Jesus, o sepultou em um túmulo, Mateus 27, 57 ao 60, e foi colocada uma pedra na entrada do sepulcro. A Sexta-feira Santa é um motivo justamente de você relembrar durante toda a semana e principalmente na sexta-feira. Mas a morte de Jesus foi a maior prova do amor de Deus para conosco. E nós temos os nossos pecados perdoados através de Jesus. Sem a Sexta-feira Santa não haveria salvação. Jesus realmente ele morreu na cruz do Calvário. E nós amamos a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E Jesus falou com o Pai, ele estava sofrendo a morte terrível, ele falou com o Pai, mas ele não ora inicialmente por si mesmo, mas por seus inimigos. E Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Lucas 23, 34. Jesus conversou com o ladrão, ele interagiu com o ladrão. Mesmo no último momento, ele disse: hoje você estará comigo no paraíso. Jesus falou com sua mãe e com João. Mais uma vez, Jesus aí demonstrando seu amor, desta vez por sua mãe e um dos seus melhores amigos. Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele muito amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao seu discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu em sua família. E Jesus clamou ao Pai. O sofrimento de Jesus é grande e ele finalmente, ele brada por volta das 3 da tarde. Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E ali, meus queridos, Deus abandonou Jesus na cruz. Porque nesse momento, Jesus tomou sobre si todos os pecados da humanidade. O pecado nos separa de Deus. E Jesus estava se identificando com cada pecador. Deus meu, por que me has abandonado? Ele tomou o lugar de cada um de nós por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Aleluia, aleluia. No Salmo 22, o grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Ali ele estava expressando a sua dor, o seu sofrimento. E o Salmo 22, que é um salmo profético, escrito pelo rei Davi, centenas de anos antes,
falou sobre o sofrimento de Jesus. Que Jesus iria ser zombado, as mãos e os pés de Jesus iriam ser furados, pessoas iriam lançar sortes sobre as suas roupas, e no fim, muitas pessoas iriam louvar a Deus. Que nesta manhã você possa meditar. Você venha refletir sobre o sacrifício de Jesus para o perdão dos meus pecados e o perdão dos teus pecados. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Tenhamos uma sexta-feira, uma Semana Santa abençoada, e que possamos nos lembrar do Senhor, não somente durante esta semana, mas todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Um beijo para todos vocês.